Salve, salve, queridos! Mais uma aula gravada de terceiro ano aqui para vocês. É uma aula que vai ser uma continuação daquela aula que viria sobre Guerra Fria, que eu já gravei para vocês, que está lá no canal. E do terceiro ano, pessoal, isso vai variar sempre de livro didático para livro didático, sempre deixando isso bem claro. Mas a gente começa geralmente falando no início do século XX, um pouquinho pensando da Primeira Guerra Mundial, lembrando alguns conceitos do neocolonialismo para chegar na Primeira Guerra Mundial, depois do período entre guerras, a queda da Bolsa de Nova York, a ascensão dos regimes totalitários, posterior, a gente pensa algumas coisas da Segunda Guerra Mundial para chegar na Guerra Fria mais embasado. Então a gente faz uma aula da Guerra Fria com mais detalhes, com mais fundamentos, e depois que termina o assunto de Guerra Fria, a gente já entra em regionalização, que é o nosso assunto que nós vamos falar agora. Por quê, pessoal? Porque como a gente vai estudar a ordem mundial atual, que é imensa, que é cheia de detalhes, que é cheia de particularidades, nós temos que dominar um conceito-chave da geografia, que é o conceito de região. Né? Então, quando a gente aprender a região, para que ela serve, a gente vai entender melhor, a gente vai entrar na nova ordem mundial com mais fundamentos. Certo? Lembrando, um conceito-chave. São 5. Eu vou pensar de forma muito rápida esses 5 conceitos-chave, de forma muito rápida, porque o conteúdo não é conceito-chave da geografia. Irei gravar o vídeo falando dos conceitos-chave da geografia, dando mais exemplos, certo? Mas eu vou pensar só para a gente não ir para a região achando que só existe esse conceito. São 5 que fazem da geografia ciência, certo? Então, bora lá. Então é o seguinte, pessoal. O nosso assunto é esse aqui, ó, estudo sobre a regionalização do espaço mundial. Mas como eu tinha falado, vamos falar um pouquinho sobre os 5 conceitos-chave da geografia. Que são esses caras aqui, ó. O primeiro, espaço geográfico, que é o conceito principal, que é o objeto de estudo da geografia. Certo? Ao longo da história da geografia, criaram outros conceitos de descrição da Terra, diferenciação de áreas, que vinha a ser região, mas hoje o principal conceito que a gente estuda, que é o objeto de estudo da geografia, é espaço geográfico. A gente costuma generalizar dizendo que é tudo que é fruto da relação do homem com a natureza, tudo. Né? O Milton Santos chama conjunto de objetos, conjunto do sistema de ações e sistema de objetos, né? É um conjunto de sistema de ações e sistema de objetos. Que vem a ser esse sistema de ações e sistema de objetos? Sistema de objetos, as formas, né? Então essas formas vão ser uma igreja, uma casa, um hospital, ou seja, uma forma, um espaço material. E o conjunto de objetos de ações vem a ser, pessoal, por exemplo, uma religião, uma cultura, uma economia de um país, que vem a ser o espaço imaterial. Ambos, tanto ações como objetos, são fruto da relação com o homem e com a natureza. No entanto, um é palpável, o material, e outro não é palpável, que é o imaterial. Paisagem. Paisagem é mais o aspecto palpável. O exemplo que eu sempre dou é quando você vai para uma cidade que você não conhece. Quando você chega lá, você não entende direito aquela paisagem. A paisagem você vê, né? Mas não entende direito a área. Não sabe por que uma rua é calçada e outra não. Não sabe por que as pessoas costumam frequentar tais praças e outras não. Né? Por que as pessoas se vestem daquele jeito, falam daquele jeito. Então, com o tempo, você vai entendendo o que está por trás das formas. Você vai entendendo o espaço. No início, você só vê paisagem, certo? Então, paisagem é tudo aquilo que é aprendido pelos sentidos. Certo, pessoal? O outro conceito que é interessante também é o conceito de território, que são as relações de poder expressas no espaço. O exemplo, o território do tráfico. É um território que é comandado por um grupo do poder paralelo. Por isso que é chamado poder paralelo, porque não é uma territorialização do Estado. Lembre daquela novela? Se não lembre, pergunte sua mãe, seu tio. A novela Salve Jorge, onde tinha o Theo e a Morena. Quando o Theo invadia uma comunidade, ele colocava a bandeira do Brasil, né? Simbolizando que ali existia uma nova territorialização. Eles reterritorializaram, ou seja, eles expulsaram a territorialização antiga, reterritorializaram, botaram uma territorialização nova, que agora seria do Estado brasileiro, sobre a soberania nacional. A gente sabe que isso aí é só uma balela. Depois que o exército sai, as milícias tomam de conta e continua sendo um poder paralelo ali. Né? Só muda que agora é das milícias, não é mais
do crime organizado, certo? Mas território é isso, por isso, lembre, território nacional é um território onde o povo nacional manda, não é? É por isso que muitas pessoas têm umas opiniões meio generalizadas, dizendo que os Estados Unidos deveriam invadir a Venezuela, expulsar o Maduro de lá e implantar uma nova territorialização, o que é escroto, né? Por quê? Porque ali tem uma relação de poder, uma soberania nacional. Quem tem que decidir é o povo, certo? Você pode não concordar com o regime do Maduro, você tem todo o direito de não concordar, porque existem várias atrocidades ali. No entanto, é o povo venezuelano que tem que decidir. Porque se for uma interferência de fora, vai interferir em toda a organização política de forças ali dentro do território. Por que eu falo isso, pessoal? Porque toda invasão que os Estados Unidos faz ou outro país faz em outro país acaba gerando problemas piores. Né? O exemplo do Iraque, né? Que depois acarretou em vários problemas que tem lá, surgimento do Estado Islâmico, que não foi só por causa da invasão dos Estados Unidos, tem também a questão da Primavera Árabe, mas teve um engatilho ali, né? Com uma interferência externa num território que acabou uma relação de poder que estava, não foi algo natural daquele país e acabou acarretando problemas maiores. Então lembre de território isso, relação de poder. Né? Território da prostituição, território do tráfico, território de um camelô. Né? Você sabe que tem uma área que o camelô vende, outra área que o camelô vende. Se você for lembrar algumas coisas sobre a rua 25 de Março, que é uma rua que funciona o trabalho informal, né? E você vê que tem uma área que fica mais específica de um vendedor, outra área que é mais específica do outro, né? E se o outro for para outra área, vai dar problema, né? Sempre dá essas confusões, certo? Por exemplo, você vê várias vezes nos jornais briga de travestis, né? Porque um travesti vai para o território do outro. Ele quer reterritorializar, ele quer tirar aquela relação de poder e impor a dele, né? Então tem um conflito, certo? Lugar é uma relação de identidade e pertencimento que o indivíduo desenvolve com o espaço. Exemplo, a sua casa, né? Ela tende a ser uma extensão sua, né? Ela tende a ser um reflexo do que é você. Se você é um cara organizado, a sua casa é bem organizadinha. Se você é um cara que não é tão organizado, a sua casa é bagunçada. Né? Porque é uma extensão sua, é uma identidade sua, um pertencimento seu. Né? Novamente eu falo, quando tiver uma aula só de conceitos chaves, eu dou mais exemplos, eu explico melhor. Beleza? Região, pessoal. O que vem a ser região? Que é o nosso foco agora, que nós vamos estudar. Região é divisão do espaço. Né? Eu tenho um espaço, eu corto ele, eu quebro ele em áreas, em regiões, baseado num critério. Por exemplo, eu pego a sala, olho para a sala e digo, para cá eu coloco as mulheres, para cá eu coloco os homens. Eu regionalizei, eu dividi, baseado no critério sexo, certo? Eu pego essa mesma sala e divido. De um lado eu boto quem é protestante, de um outro eu boto quem é católico. Para cá eu boto quem é espírita e para cá quem não tem religião nenhuma. Eu dividi aquele espaço baseado no critério religião. Eu posso pegar outro critério, por exemplo, time de futebol. Eu boto para cá os flamenguistas, vencedores, campeões, e para cá os frustrados com a vida, né? Corintiano, palmeirense que não ganham nada. Eu dividi, eu regionalizei, baseado no critério time de futebol. Né? Então, os critérios vão infinitos, né? O que você quiser usar como critério, você pode dividir aquele espaço. E para que você faz isso? Para você entender melhor o espaço. Em vez de você estudar todo o espaço, você estuda uma parte, estuda outra, e faz comparações. É o que tem de similaridades e o que tem de diferença naquelas regiões. Beleza? Você faz um estudo comparado, que vai acarretar no conceito que nós temos de regionalização, que vem a ser o quê? É uma divisão do espaço com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. Cada região se diferencia uma da outra por apresentar particularidades. Lembre, pessoal, quando você vai lembrar das regiões brasileiras, região sudeste, sul, centro-oeste, nordeste, norte, cada região tem uma característica que tu vai lembrar. Exemplo, eu vou citar uma, mas são várias. Região norte, tu vai lembrar da floresta amazônica. Região nordeste, tu vai lembrar do forró.
Região Centro-Oeste, tu vai lembrar de Brasília, ou do sertanejo universitário. Região Sudeste, tu vai lembrar da industrialização. Região Sul, tu vai lembrar de um clima mais frio, ou de outras características, só estou citando algumas, não é? Que vem a ser o quê? Um estilo de particularidade daquela área, uma identidade daquela área, certo? Então, bora entender como vai funcionar essa regionalização do espaço mundial, né? Porque eu regionalizar uma sala é fácil. Difícil é eu regionalizar todo um território, todo um território mundial, né? Todo um mapa mundi. Como é que eu vou dividir essas áreas? Pessoal, então, para a gente partir de um lugar, para a gente não partir, como sempre eu vejo em muitas aulas, né, o professor já partir logo para a teoria dos mundos, que é a principal, e não explicar o porquê que saiu aquela regionalização, vou fazer uma análise desde a Idade Média, que a gente pode colocar aqui como uma primeira regionalização. Na Idade Média, lá do século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo também, 1000 anos, a noite dos 1000 anos chamado, eu tinha uma sociedade organizada em estamentos. Eu tinha o primeiro estamento, o primeiro estado, chamado de clero, que é chamado os queorum, a igreja. O segundo estamento, a nobreza, que é chamado os que guerreiro. E abaixo eu tinha servos e camponeses, e a posterior os burgueses, que eram os que trabalham, certo? Essa sociedade, como na Idade Média mandava a Igreja Católica, o espírito religioso era muito forte, ela era chamada de sociedade trindade, né? Era como se fosse um reflexo da trindade divina na Terra. E nós tínhamos, representando o Pai, a Igreja. Por quê? Porque a Igreja tinha um monopólio do conhecimento. As universidades, as leituras eram feitas praticamente, na sua maioria, pela Igreja. Certo? Então a Igreja tinha um monopólio do conhecimento, representando o Pai, como se tivesse o propósito de todos nós. Né? É o responsável, é ali o escritor da vida de cada um. Né? Então a Igreja representasse como se fosse o Pai. A nobreza seria como se fosse o filho, o que morreu pela gente, o que se sacrificou pela gente. E era essa castazinha aqui, ó, que era a casta lá dos romanos, dos comitatos, aqueles que guerreavam, expulsavam os bárbaros, ou não, se aliavam aos bárbaros, mas que eram guerreiros, certo? Então, esses caras era chamada sociedade de sangue azul, né? Que como bem explica o cantor Pablo, né? Como criança em seus braços, eu me sinto rei de sangue azul. Gosto quando encosta em meu nariz e faz bilu, bilu, bilu. Essa musicazinha do cantor Pablo, que ele fala lá do sangue azul, né? Por quê? Porque naquela época acreditavam que os nobres eles descendiam direto de Adão. Então até o sangue deles eram diferentes. Então era uma casta superior aos camponeses, que era a maioria da população, né? Que eram os que trabalhavam, que como se representasse o Espírito Santo, os que fazem as obras de Deus. Certo, pessoal? Então era assim organizada a sociedade na Idade Média. Depois da Idade Média, como sabemos, vem a Idade Moderna. E a sociedade ela já é dividida, tendo por característica a divisão entre áreas, né? A divisão entre territórios. Né? Então a gente tem aqui as metrópoles, que são os países europeus que colonizavam, que impõem a sua relação de poder ali, né? A sua territorialização, a gente vai lembrar lá do conceito de território, e as colônias, que eram os países que eram territorializados, que eram colonizados. Então tinha um mundo organizado em dois estratos. Um estrato superior, metrópole, né? Aí você vai lembrar Portugal, você vai lembrar Espanha, você vai lembrar Inglaterra, você vai lembrar França, você vai lembrar Holanda, Bélgica, os países que colonizavam. E aqui as colônias. Você vai lembrar da América no geral, né? Porque os Estados Unidos também foi colonizado lá no colonialismo. A África, o Sudeste Asiático, a Oceania. Né? Então, essa região que foi colonizada. Beleza, pessoal? Isso vai existir do século XVI, que é quando começa o colonialismo, até 1945, ou seja, segunda metade do século XX, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando esses países são enfraquecidos, as metrópoles, e eles perdem suas colônias.
e esses caras se tornam independentes. Certo, pessoal? Aí sim, nós vamos entrar na primeira regionalização que cai de fato nos conteúdos, que cai no Enem, cai nos vestibulares, que é cobrado de fato, que é essa daqui, pessoal. Não esqueçam dela. Teoria dos mundos. A teoria dos mundos ela foi criada por um demógrafo francês, Alfred Salvi. O Alfred Salvi dizia que o mundo estava dividido em três. O mundo no período da Guerra Fria. Lembrando, a regionalização metrópole e colônia vai até 1945. De 1945 para cá eu tenho a Guerra Fria, né? Que é quando começa a regionalização e teoria dos mundos. Mundo dividido em dois na Guerra Fria, capitalismo e socialismo. E o Alfred Salvi dizia que tinha um terceiro, que eram os países em desenvolvimento, certo? Então, bora lá. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas, todos. Sobrou quem? Sobrou os países capitalistas em desenvolvimento, que tinham em comum terem sido colônias, certo? Eram os países descolonizados. Aí você vai lembrar do Brasil, colônia de Portugal, Argentina, colônia da Espanha. Você vai lembrar de Gana, colônia da França. Você vai lembrar de Índia, colônia da Inglaterra, países que tinham sido colonizados. E que o Alfred Salvi dizia que eles deveriam se organizar entre eles. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso aí, no vídeo de neocolonialismo. E também de Guerra Fria, eu falei algumas coisas da teoria dos mundos. O Alfred Salvi dizia que eles deveriam se organizar entre eles, negociar só entre eles, e não ficar nessa disputa entre capitalismo e socialismo, né? Conseguir vender o mais caro possível para eles, já que eles estavam em disputas, se organizarem entre eles, porque tinham tudo para ser as grandes potências do século XXI. Quando a gente falar de países emergentes, vocês vão lembrar do que o Alfred Salvi dizia, né? As grandes potências do século XXI, certo? Potências emergentes, grandes potências do século XXI, Alfred Salvi, terceiro mundo. Lembre, viu, pessoal? Aqui, ó, a outra regionalização, que é a regionalização atual, é denominada Norte e Sul, né? Países centrais, países periféricos, países ricos, países pobres. E por que ela tem essa característica? Porque, como sabemos, durante a Guerra Fria o mundo estava dividido em capitalismo e socialismo. Quando a Guerra Fria cai, o segundo mundo cai junto. O socialismo cai. E essa regionalização aqui não tem sentido mais. Então tem um mundo agora dividido entre capitalistas e capitalistas. Capitalistas ricos, os que vendem produtos industrializados, os que vendem tecnologia, e capitalistas pobres, os que vendem matéria-prima. Então o mundo hoje está dividido entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, quem é pobre e quem é rico. Né? Então o mundo hoje está dividido entre as potências do norte, aí você vai lembrar Estados Unidos, Canadá, Europa, a Rússia, você vai lembrar aqui, ó, da Austrália, da Nova Zelândia, Japão, que são os países industrializados, os países que têm alto IDH, têm alto índice de industrialização, países que exportam tecnologia. E os países pobres, os países que vendem matéria-prima, os países que ainda não conseguiram desenvolvimento. Então a gente tem países do norte, países desenvolvidos, e países do sul, países em desenvolvimento. Tudo bem, pessoal? Mas lembre, você durante o seu dia, você comumente, acredito eu, escuta ver a expressão país de primeiro mundo, como uma alusão lá à Guerra Fria, né? Mas não existe mais essa regionalização. Sempre quando você ouvir falar país de primeiro mundo, lembre, essa regionalização não existe. Esse cara está falando de primeiro mundo, mas não existe mais. Né? Hoje é desenvolvido e em desenvolvimento, norte e sul. Não existe mais país de primeiro mundo. Por quê? Porque segundo mundo não existe mais. Não existe mais divisão entre capitalista e socialista. Tudo bem, pessoal? Galera, agora eu pensei para vocês alguns países emergentes, uns países que estão em desenvolvimento ou não estão mais, no caso desses daqui, ó, e que já passaram para o próximo status, ou que estão quase passando, certo? Então bora para cá. Ó. Eu coloquei os tigres asiáticos como um exemplo de países emergentes. Aí você vai lembrar lá do terceiro mundo. Esses caras eram países de terceiro mundo, na divisão lá do Alfred Salvi, e que, devido a uma organização econômica muito forte, devido ao Plano Colombo, lembrando também lá na Guerra Fria, empréstimos para os países do Sudeste Asiático, para eles se livrarem do socialismo, eles conseguem se desenvolver muito rápido,
e consegue passar para o degrau de cima, né, para ser considerado um país desenvolvido. E quem são esses caras? Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. Quais são as características desses caras? Primeiro, países pequenos, né, extensão territorial pequena. Segundo, uma economia muito forte, por isso é chamado de tigres asiáticos. Eles produziam muito para exportar, né? Isso, muito por conta do Plano Colombo, muito por conta do crescimento do Japão, que extravasou e que atingiu aquelas regiões ali, né? E esses caras já são um exemplo a ser seguido por outros países, que é chamados novos tigres asiáticos, que é a Indonésia, Taiwan, Filipinas, que estão tentando trilhar o caminho desses caras aqui, ó. Que é só um grupo de países, viu, pessoal? Porque as pessoas confundem, né, tigres asiáticos com bloco econômico. Eles não são blocos econômicos. Então eu vou fazer uma aula de blocos econômicos e vocês vão entender quais são as características de um bloco econômico. Ele não é bloco econômico. Assim como os BRICS também não é um bloco econômico. É apenas um grupo de países que fazem pequenos acordos ali, tentam alinhar um pouquinho essas economias, mas não são blocos econômicos. E os BRICS são esses caras, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum, segundo o Jim O'Neill, é que seriam as grandes potências do século XXI. Aí você vai lembrar lá do que o Alfred Salvi já tinha dito na Teoria dos Mundos, que o terceiro mundo seria a grande potência do século XXI. O Jim O'Neill, que é um economista inglês, que é esse cara aqui, as pessoas falam muito dele, mas acredito que poucas pessoas conhecem o rosto dele, esse cara aqui, ó. Ele dizia que esses países dos BRICS, aí você vê outros países que já estão aqui também entrando nesse bloco, né? Esses países seriam as grandes potências do século XXI porque tinham grande reserva de matéria-prima, tinham grandes tensões territoriais e tinham tudo para fazer um acordo entre eles e vender ao mais caro possível para os países que já eram desenvolvidos. Exemplo dos Estados Unidos, exemplo da União Europeia, certo? Hoje, como o Brasil já está um pouco mais alinhado aos Estados Unidos, devido à eleição do Bolsonaro, as pessoas já estão usando a expressão só RICS, em vez de BRICS, porque o Brasil já está começando a trilhar outro caminho. Beleza, pessoal? E como que a gente faz esse estudo para poder regionalizar se esse país é desenvolvido, se esse país é em desenvolvimento? Como é que a gente sabe disso, pessoal? Analisando os indicadores sociais, que são os principais aqui, ó. Então, o primeiro indicador social que a gente tem ideia, né, que a gente tem conhecimento, é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Tudo que é produzido dentro de um país, tanto no setor primário, quanto no setor secundário, quanto no setor terciário, certo? Depois, pessoal, as pessoas perceberam que só o PIB não era necessário para saber se um país é desenvolvido ou não. Porque um país pode ter um PIB alto, exemplo do Brasil, um dos 10 maiores PIBs do mundo, mas continua pobre. Então passaram a fazer o estudo sobre renda per capita, certo? Que é a renda por cabeça, né? Falando grosseiramente aqui. Que seria o quê? Você pegar toda a população absoluta de um país e dividir pelo PIB. Né? Então você sabe, em média, quanto cada pessoa representa, né? Quanto cada pessoa, entre aspas, fica com uma parcela daquele PIB. Beleza? No entanto, você já percebeu, não preciso nem explicar direito, que essa renda per capita não é também necessária. Por quê? Porque o PIB pode ser alto, o PIB de um país pode ser alto, a população absoluta pode ser até relativamente pequena, mas esse PIB pode ficar concentrado na mão de 1%, 0,2%, como geralmente acontece. Ou seja, tem uma grande massa de miseráveis e uma pequena parcelinha ali de privilegiados, que é o que acontece muito nos países, certo? Aí, pessoal, passou a ser usado o IDH, que é um indicador social um pouco mais completo, porque ele vai analisar a educação de um país, como é que se dá o nível de escolaridade, ele vai analisar a renda per capita também, ele vai analisar também o acesso que aquela pessoa tem a saneamento urbano, acompanhamento médico. Aí ele vai saber se esse país ele é desenvolvido, ou seja, as pessoas estão vivendo bem, ou se ainda está em desenvolvimento, se as pessoas ainda estão passando por vários problemas sociais. Beleza? E um país, lembrando aqui, pode ser desenvolvido, né? Pode ser desenvolvido e pode ser desigual. Exemplo dos Estados Unidos. É um país rico, país altamente desenvolvido, mas um país também altamente desigual.
Aí criou-se o índice de Gini, que ele calcula, é um cálculo matemático também, assim como o IDH, para saber a diferença entre o mais rico e o mais pobre. Ou seja, para saber o quão desigual é aquele país. Aí, pessoal, você percebe que países desenvolvidos nos Estados Unidos são altamente desiguais. Por características que, quando a gente for falar um pouquinho sobre capitalismo, vocês vão entender melhor como se dá essas características, né? Beleza? Bora focar aqui no Brasil. Né? O Brasil, pessoal, ele tem um PIB considerado alto, um dos 10 maiores PIBs do mundo, 7,3 trilhões, isso em 2019. Né? Já calcula-se um PIB bem menor para 2020, por N motivos. Renda per capita, relativamente alta também, não é? 8.920, né? Uma renda per capita relativamente alta, porque o PIB é alto, mesmo a população absoluta sendo alta, né? O Brasil continua tendo uma renda per capita muito alta, beleza, pessoal? No entanto, aí você separa os homens dos meninos, né? Você percebe que o Brasil, mesmo tendo uma renda per capita alta, mesmo tendo um PIB alto, o Brasil tem um IDH baixíssimo, só 0,699, né? Ocupando a 73ª posição no ranking mundial. Isso, pessoal, por quê? Bora lá ver as características do Brasil. O Brasil, segundo os dados do IBGE de 2010, em 2020 agora vai ter um novo levantamento do censo, de 10 em 10 anos, o Brasil tem uma população de 9,6% analfabeta. Ou seja, 9,6% da população brasileira, segundo o IBGE de 2010, era analfabeta. Então você percebe o porquê do Brasil não ser um país considerado desenvolvido. E saneamento urbano. Teresina, por exemplo, capital do Piauí, ela só trata 23% do seu esgoto. Se você for estender esse estudo aí para as outras capitais, também não é muito diferente disso não, né? Então, o saneamento urbano do Brasil é muito precário. As condições de saúde também muito precárias. Você sabe disso só quando você precisa de um hospital e vai tentar querer um tratamento médico. Né? Você percebe o quão precário é a nossa saúde. Certo? E por isso que o Brasil ocupa essa posiçãozinha aqui. Ó. Lembrando, o IDH, quanto mais próximo de 1, né? Aqui, ó, mais próximo de 1, mais desenvolvido é esse país. Quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido é esse país. Beleza? Índice de Gini. O Brasil tem a posição de 0,543, né? Também um dado de 2019. Ou seja, pessoal, é um país altamente desigual. Quanto mais próximo do zero, menos desigual é esse país, certo? Quanto mais próximo do zero, mais desigual é esse país. Então o Brasil passa da metade, né? Passa dos 500, ou seja, o Brasil é muito desigual. Tem até um vídeo aqui para vocês, quando eu falei sobre população brasileira, que eu falei que o Brasil é o 4º país mais desigual do continente mais desigual do mundo. Né? Então isso aí já diz muita coisa sobre o nosso país. Os países menos desiguais em todo o mundo, conforme medições de coeficiente de Gini, né, que é o estudo. Pessoal, por que coeficiente de Gini? Porque o cara que criou esse coeficiente era chamado de Conrado Gini, era um italiano. Aí ele ganhou o nome em homenagem a esse cara. Conforme o coeficiente de Gini, beleza? São Hungria, é o país menos desigual do mundo. Dinamarca, você vê o dado aqui deles, a Hungria 244, Dinamarca 247 e Japão 0,248, certo? Mais próximo do zero, menos desigual. E os mais desiguais, além do Brasil, África do Sul, 0,593. Lembrando, África do Sul, um país do BRICS também, não é? Ou seja, está crescendo muito rápido, mas tem muita desigualdadezinha no seu quintal. E a Namíbia, 0,707, certo? Já mais próximo do 1, mais desigual ainda. Beleza, pessoal? Então, no mais, a nossa aula é isso aí, é isso aqui. O objetivo meu, como professor, como educador, não é acabar toda a discussão. Desconfie do professor que diz que vai explicar todos os tópicos, que vai tirar todas as suas dúvidas. Isso não existe. Né? Quanto mais informação, quanto mais dados você tem, mais dúvida você tem. E é um sintoma bom, quer dizer que você está aprendendo, você está indo no rumo certo. Se você não tem dúvida nenhuma, é que você não está sabendo de nada. Exemplo, eu não tenho dúvida sobre física quântica, sobre astrofísica. Não tenho dúvida nenhuma, porque eu não sei nada.
Já sobre esse assunto eu tenho várias dúvidas, porque eu tenho muitas ferramentas, eu tenho muitas informações sobre o assunto, eu tenho familiaridade com o assunto, então por isso eu tenho dúvidas. E o objetivo é esse, é instigar o senso crítico de vocês, aumentarem a curiosidade de vocês sobre o assunto para que vocês construam conhecimento. É assim que se faz conhecimento, com informação, com dados, e vocês conseguem isso. No mais,